Legal. Vamos lá, então. Boa noite aí para quem está conosco. Eu sou o André, conhecido como Sapão aqui de Joinville. E ao meu lado, bem ao meu lado, está o Marlon, também de Joinville. Tudo Cidade bom, aqui pessoal? Prazer Tudo bom? estar conversando com vocês, conversando com o Sapão aí, mais uma vez aí para falar sobre um tema que se escuta pouco falar, né? Vamos puxar um fio aí de ideia para a gente conversar a respeito de um tema que é um pouco polêmico. Tretas, né? Tretas da igreja, quem nunca passou? O Heverson, lá do Paraná, tá com a gente aqui. Legal. Até para introduzir ali, né? Eu e o Marlon, essa semana, tava falando sobre questões políticas, não chegamos num acordo, né, Marlon? A gente falou de vacina, de presidente, e opiniões super diferentes. Estamos aqui falando de um assunto referente à Bíblia, né? Eu vou ler primeiro o texto de Atos 15. É um texto que fala muito sobre contendas, desde o começo, né? A contenda se devia circuncidar ou não os gentios. Mas o nosso foco não é esse. Nosso foco é exatamente os versículos 35 a 40. Mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, como muitos outros, ensinava e pregava a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-nos na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E aí nesse texto a gente vê que eles brigaram, né? Basicamente é isso. São cristãos, estavam fazendo a missão de Cristo e brigaram. A gente tem essa ideia de unidade, né? Vamos ser uma só igreja, um só pensamento. E aqui a gente vai debater um pouco sobre o que é essa unidade. Eu vou aqui citar uma frase que o Marlon comentou, que a gente tende a ver a unidade como algo monolítico. Vai lá, Marlon, quebra o monolito pra gente aí. Então, quem teve em contexto de igreja já sabe que isso não acontece, né? A gente vem de experiências diferentes, famílias diferentes, né? Entendimentos bíblicos muitas vezes diferentes, e isso é o que Paulo e Barnabé demonstram, né? Eles têm preocupações diferentes quanto ao objetivo da missão que eles estão empreendendo, né? Paulo está preocupado numa missão global, né? Pensando que se João Marcos ele der para trás, vamos dizer, né, no popular, der para trás nessa viagem aí, ele vai ficar sobrecarregado, né? Ele vai ter que trabalhar sozinho. E isso com certeza vai ser um problema para essa expansão e esse pastoreio, né, que ele está propondo ali a Barnabé. Então ele está preocupado com isso. Já Barnabé está preocupado com João Marcos, que deixou eles na mão na primeira viagem, mas provavelmente ele se arrependeu e quis agora mostrar que ele era um cara confiável, né? Que ele poderiam depositar confiança nele, e Barnabé quis levar João Marcos junto nessa missão para que ele pudesse, vamos dizer, se reconciliar, né? Ganhar a confiança novamente, tanto de Barnabé como de Paulo, né? Então, eles têm perspectivas diferentes quanto ao objetivo dessa missão. Os dois entendem que precisam revisitar aqueles que foram alcançados pelo evangelho, pastorear essas vidas, acompanhar, mas tem enfocos diferentes, né? Perspectivas diferentes. Eu acho que é aí que começa as nossas diferenças quanto à igreja, né? Se a gente pega uma pessoa, por exemplo, que é essencialmente evangelista, ela está preocupada em alcançar novas pessoas, né? O objetivo dela é esse. Se a gente pega um pastor, ele está preocupado em consolidar essas pessoas. Então, o perfil das pessoas, né? As perspectivas, a maneira que a gente enxerga o papel da igreja muitas vezes diverge porque a gente até tem chamados diferentes, né? Então, isso é interessante de refletir, porque essa ideia da igreja como plural, quando a gente pensa que a igreja é um corpo, ela é feita de membros, né? E a mão não é igual ao pé. Então a gente vai ter essa questão
embutida, né? A gente tem que lidar com essas diferenças pensando que o corpo é um só, né? O objetivo, a missão é a mesma, que é a propagação do evangelho. Exato, e nesse caso ali, Atos 15, Paulo estava concentrado em ver como aqueles que se converteram, como eles estavam caminhando, né? A gente tende a querer hoje trazer mais gente para Cristo, o que está certo, mas a visão de Paulo era diferente, o que também está certo. Ele estava preocupado na consolidação daqueles que haviam aceitado a Cristo, né? Quem estava certo? Paulo? Barnabé? Né? A gente vai ficar eternamente discutindo aqui, porque, na verdade, os dois estão certos, como o Marlon falou, sob a perspectiva deles, né? Paulo com um enfoque, Barnabé com outro enfoque. Tem uma questão que Barnabé e João Marcos eram parentes, né? Não sabe se um era tio do outro ou primo, né? Tem algumas divergências sobre isso, mas pouco importa. Importa realmente como Paulo e Barnabé lidaram com isso. E falamos aqui de uma igreja real, né? Pessoas pecadoras, pessoas que também consideraram a si mesmas na questão, né? E o que isso tem a ver com a unidade? A gente deixa de ter unidade por causa disso? O que você acha, Marco? Então, aí a gente tem que puxar um negócio que eu, pelo menos, escutei bastante já, né? Que é essa busca em nós da igreja contemporânea, nós da igreja do século XXI, temos que voltar à igreja primitiva, né? Isso aí a gente já vê que essa ideia da igreja primitiva como sendo algo essencialmente perfeito não acontecia, né? Aqui a gente tá falando de uma treta de Paulo, mas ele treteou também com o Pedro. Então, a gente sabe que a igreja é um lugar de vai ter divergência de pensamento, né? É inevitável. E é nisso que dá crescimento, né? Porque a gente vai ver lá no final, por exemplo, que Paulo vai falar a Timóteo para trazer João Marcos, porque ele é muito útil, né? Então, no final, a gente está dando spoiler aqui, mas no final, Paulo Olha, vai da Bíblia entender sai mais, que né? o Paulo vai entender que João Marcos demonstrou essa fidelidade e que agora ele era um cara ponta firme, vamos dizer, né? Agora ele era um cara confiável, então é tanto que ele vai escrever o Evangelho de Marcos, né? Então a gente vê ali que Barnabé ele acertou em ter insistido em João Marcos, né? Ao mesmo tempo que Paulo também teve sucesso na sua empreitada com Silas. Então isso é muito legal, porque a gente vê que a igreja não está refém, a igreja de Cristo não está refém às pessoas, né? Porque o próprio É Deus, verdade. ele é soberano nas suas intenções e vontades, né? Então usou de uma divergência ali, até pelo texto nos parece que foi bem ríspida, né? Foi bem forte essa discussão, mas Deus usou isso e aplicou a sua soberania sobre essa questão, né? Usou tanto a dupla de Paulo e Silas como a dupla de Barnabé e João Marcos para que o evangelho fosse propagado, para essas pessoas pudessem ser pastoreadas, né? Então isso é muito lindo no evangelho, porque a gente vê que sobretudo não depende de nós, mas depende do próprio Deus, porque maior que a obra, né? É o Deus da obra. Então, quem cuida da obra é o próprio Senhor, né? A gente é servo, né? A gente é filho, mas sobretudo Ele que cuida. Então isso já nos tira um peso desnecessário sobre os nossos ombros, né? A gente sabe que a gente foi chamado à propagação do Evangelho, mas sobretudo, em última análise, é o próprio Deus que direciona essas coisas, né? Usa o bem, né? Usa do bem até quando as coisas não parecem ser as ideais, né? No meio do conflito, Deus usou esse conflito para que ainda desse conflito, houvesse frutos. A gente vê, por exemplo, lá no caso de José, lá no Antigo Testamento, Verdade. também a mesma coisa, né? José foi perseguido pelos irmãos, vendido como escravo, e toda a história, não resumir aqui, né? Toda a história de José, e lá no final ele vai falar, né? Vocês me intentaram o mal, né? Mas o Senhor era soberano, o Senhor direcionou para que todas essas coisas eu tivesse aqui, para que eu pudesse dar mantimento para vocês agora nesse momento de escassez, né? Então, isso é muito lindo
por parte da Bíblia, porque ao mesmo tempo que a gente reconhece que os homens são falhos e pecadores, assim como a gente vê nesse caso de Paulo e Barnabé e Paulo, que eles poderiam ter resolvido de maneira talvez mais amistosa, né? Mas isso não impediu de que as coisas acontecessem, né? Porque Deus tá no controle, né? Ele que governa. E curioso que a gente não vê um registro assim, um pedindo perdão pro outro, né? Fala assim, houve um desentendimento, mas não tem assim, alguma orientação ou algum registro de um admitir que errou ou não, né? Mas, como disse o Marlon, né? Deus agiu apesar do desentendimento, da briga. E eu queria citar aqui um vídeo do Marcos Botelho, que eu posso deixar depois na descrição. Ele fala sobre Atos 15, ele comenta, né, tipo, coisas do dia a dia, né? A principal evidência de desentendimentos em família, né? Você pode pesquisar qualquer família, vai ter algum nível de atrito, etc. É claro que vai da maturidade de cada membro resolver, né? Mas às vezes as coisas acontecem apesar dos conflitos, como tem acontecido aqui, né? Não se sabe, a gente não entende o porquê que chegou a esse nível ou os pormenores, mas eu entendo, pelo menos eu cito aqui, que foi algo para a glória de Deus, como o Marlon disse, né? E que, apesar de tudo, parece estar tudo bem haver o desentendimento, que em algum momento é melhor que ambas as partes sigam caminhos válidos perante a Bíblia do que ficarem em atrito, né? E isso, de novo, né? Quebra o conceito da unidade monolítica que o Marlon comentou, né? A gente tem que ser uma só igreja. E eles não foram uma só igreja ali? Eu entendo que a questão da separação foi justamente para manter essa unidade, né? Exatamente, eu enxergo dessa forma também. Eu acho que o modelo de um rompimento, ele nunca é ideal, né? Porque todo rompimento tem os seus problemas, né? Mas ali eu Certeza. entendo como se houvesse uma mitigação desse problema, né? Porque se eles continuassem caminhando junto, em desacordo, Exato. a mensagem não seria pregada da mesma forma, né? Então é melhor que haja essa divisão de tarefas, até porque eles foram para direções diferentes, né? Em prol da mensagem, né? Então isso é muito interessante, né? Porque aqui a gente não está falando assim, eles deveriam ter até suprimido esse desentendimento em prol do evangelho. Não é isso. É melhor que a gente, de fato, nos relacione com os nossos irmãos de maneira transparente, né? Mostrando as nossas dificuldades, mostrando as nossas diferenças, claro, em amor, em compreensão, mas é importante que quem convive um pouco tempo de igreja sabe que a gente sempre foi incentivado em suprimir tudo que é emoção quanto Exato. às coisas da igreja, né? Mas isso a gente vê em Paulo e em Barnabé, a gente não vê isso. A gente vê, cara, esses caras foram sinceros quanto às suas pretensões, eles não ficaram falseando as coisas, não. Exato. Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não queria. Insistiu, né? Isso eu acho que é interessante, né? Aí também tira uma aprendizagem interessante, porque a gente tem que ser sincero nas nossas relações, né? Não é porque tá na igreja que as coisas têm que ser tudo suprimidas e baixa a cabeça e faz, né? Quando a gente se relaciona como corpo, a gente tem que, de fato, se tem algum problema entre o braço e a perna, eles vão ter que se resolver ele, porque uma hora vai dar uma coceira no pé, a mão vai ter que coçar. Então, não quer dizer que essa igualdade ela foi rompida, né? Mas ela precisa ser resolvida. Eles resolveram isso. Eles poderiam ter resolvido em direção aos dois, os dois irem na mesma direção, né? Mas nesse caso, a resolução deles foi cada um cobrir um lado do território ali para que o evangelho fosse pregado, né? Então é interessante que é um modelo que talvez a gente não espera muito que aconteça, né? Que é essa divisão para propagação, mas é um caminho
possível dentro das estruturas que se criam, né? Não adianta forçar uma unidade que não existe, né? Nesse caso, não haveria acordo. Então era melhor que eles, em prol daquilo que eles estavam lutando, que era o evangelho, isso fosse dessa forma, né? E não quer dizer que, porque está relatado isso em Atos, que isso é um modelo a ser seguido, né? A Bíblia é muito clara em expor as coisas boas e as mazelas que ocorrem, né? Então, vamos deixar claro aqui, né? E a intenção desse vídeo é justamente isso, né? Deixar claro o contexto e a real aplicação. Nós estamos quase encerrando. Se alguém tiver online e quiser perguntar, pode usar o chat, tá? Eu noto também que a graça permeia, né, esse momento, esses 5 versículos ali, né? Porque Barnabé usou da graça com João Marcos, né? Falou, pô, dá uma segunda chance. Quantas vezes a gente não precisou de uma segunda chance? Né? Quantas vezes? E quantos ainda vamos precisar, né? Porque se a gente olhar para nós mesmos, vamos encontrar alguns defeitos, né? Muitos recorrentes de criação, de personalidade, né? E Deus age em nós apesar deles, com eles e apesar deles, né? E notemos assim, né? Como disse o Marlon, como essa situação ela trouxe crescimento de alguma forma para a igreja, para Paulo e para Barnabé, né? Então, E para João Marcos, né? para exatamente. João Marcos ele é pouco citado, mas Timóteo ressalta a importância dele, né? Então, realmente, assim, ó, contendas existem e ali fala em contendas sérias, né? Não é uma briguinha, um desentendimento, não. Contendas sérias que gerou separação, né? Não é exemplo, mas é um relato, né? É interessante de pensar que não é um modelo, mas é uma possibilidade. Isso pode. A Bíblia não é uma utopia, né? Ela não vai trabalhar em cima de coisas que. Ah, isso aqui, pronto, né? A gente vê que a Bíblia tem muitas nuances quanto a como as coisas acontecem, né? A gente vê que as coisas que acontecem por meio de pecadores, elas nunca seguem uma linha ideal, vamos dizer, né? Desde Gênesis ali, a gente já vê que algumas coisas são contingentes, mas elas, de fato, de alguma forma cooperam dentro daquilo que Deus está governando. Não é o ideal, não é o caminho excelente. Eu creio que nesse caso, por exemplo, o ideal é que Paulo e Barnabé tivessem na mesma direção. Os quatro ali, né? Os quatro pudessem ir juntos buscando alcançar esses que eles já tinham escutado do evangelho, né? Não aconteceu. Mas, de fato, a gente entende que, mesmo em meio a essa dificuldade, houve redenção, né? Houve uma redenção até no final com o João Marcos. Então, isso aí nos ensina muito, porque a nossa vida não é o ideal, né? A gente não vive sobre o ideal, né? A gente sabe a direção, mas a gente sabe que no caminho o pecado o efeito da queda vai nos atrapalhar, né? Vai dar ruim. E isso não quer dizer que depois disso tudo vai dar errado, né? É muito interessante de pensar que Deus está em todas as coisas aí, até no caminho, porque a gente pensa assim, né? Ah, até no caminho, fiz uma escolha errada, Deus me abandonou. Não, não é assim que funciona. Não tem como Exatamente. Deus abandonar. Ele está em Ele todos, está junto ele com está você na escolha isso, errada. exatamente. Ele vai estar junto ali, né? Paulo, Paulo e Barnabé não fizeram talvez a melhor escolha, mas não quer dizer que Deus abandonou eles à sua própria sorte, vamos dizer, né? Pelo contrário, ele fez a sua vontade prosperar mesmo em Exato. meio. E no próprio capítulo 15, né, a gente vê que teve discussões teológicas, né? Tiveram que reunir a galera no Concílio de Jerusalém para discutir a circuncisão. Parece a Questão gente do querendo discutir. judaísmo, né? Questão das questões cerimoniais até, né? Isso, parece a gente nos nossos dias querendo discutir o que deveria ou não usar, fazer, ter de hábito na igreja ou entre nós, né? Obviamente existem questões macro e micro, né? Questões indiscutíveis mediante a Bíblia, mas a discussão teológica existiu em Atos 15
e foi levado a níveis superiores, né. Se não houve o acerto entre quem estava lá, foram requisitadas as autoridades, né, até mostrando a hierarquia, né. Outra questão até que eu ressaltei e achei legal do vídeo do Marcos Botelho, fazendo propaganda aqui, né, Paulo, queria levar mais alguém na missão, né, porque era comum no judaísmo ter a questão das testemunhas, 2 testemunhas, né. Então, o ambiente, né, toda essa questão do judaísmo estava lá, né, e Paulo estava agindo considerando esse esse ambiente, né. Então, a gente precisa considerar isso e precisa agir sobre isso, né, não dá para só querer viver um mundo à parte e pronto, né. Vai lá, Marlon, pode concluir e passar a régua aí. Eu acho que a questão final, que pelo menos eu aprendo assim, é que a igreja de fato ela é plural mesmo nas suas aplicações, né. E é nessa diferença, é que a gente tem o crescimento, é nessa sinceridade em que a gente enxerga e Deus direciona até, em perspectivas diferentes, é que eu cresço com o outro, né. Por que que eu falo isso? Porque no contexto de igreja é justamente isso que acontece, né, quando eu escuto aquele que tem uma opinião divergente de mim, nós 2 podemos sair daquele diálogo, crescendo juntos. Eu talvez não esteja enxergando uma direção em que o outro está enxergando, que no caso de Paulo e Barnabé, cada um foi para o seu lado, né. Mas de fato, eles foram mais sabendo que e foram direcionados sabendo que cada um estaria fazendo, algo direcionado por Deus, né, não estavam em rebeldia, um estava em rebeldia, outro estava, em obediência. Não, os 2 estavam em obediência, mas não chegaram em um acordo, né. Então a gente tem que pensar a igreja de uma maneira mais plural, pensando numa estrutura que Paulo usa do corpo mesmo, né, pensando que, um é dedo, outro é mão, outro é pé. Cara, a gente vai ter divergências mesmo. Então, talvez o pé vai falar assim: "Não, mas é mais importante chutar uma bola". Não, não, mais importante é pegar a bola. Com a Exato. mão, mas a gente não Funções vai chegar diferentes, né. e cada um tem as suas funções, né, perspectivas diferentes, sendo parte do corpo, né, então isso é muito importante quando a gente pensa em unidade, né, para que a gente não também coloque todo mundo dentro de uma caixinha, e torne todo mundo igual a gente, né, "Ah, eu sou pé", não, todo mundo tem que ser pé, então todo mundo tem que concordar comigo, e é assim que a gente vai conseguir unidade. Não, a gente não vai conseguir unidade, nessa simplicidade, vamos dizer, nessa unicidade. A gente vai conseguir a unidade na pluralidade, né, nesse É, caráter plural. e Romanos fala, né, se você louva a Deus não comendo carne, que assim seja. Se você louva a Deus comendo a carne, tá tudo bem também. Então, né, é uma boa conclusão para a gente ter em mente, né, alguns pontos, né. Existe o pecado estava ali no meio Dos grandes de homens, todos. né, ex caras importantes. Paulo nem se fala, né, não, Barnabé, apesar de a gente saber que ele era importante, pelo que a Bíblia relata, Paulo era gigantesco, né. Eu exatamente, considero o menor que Jesus só, Paulo escreveu muita coisa, ele foi muito relevante aos nossos dias, né, então ele foi um cara extremamente exatamente. importante, mas isso 2, não poupou ele de treta, né. não, não, exatamente, é o que eu ia falar agora, né, as tretas fazem parte. 3, Deus agiu apesar das tretas, né, eh, e 4, unidade e não quer dizer essa ausência de tretas, né. Então a gente Pelo precisa contrário, né, vai ter, pelo vai ter, contrário. inevitável, inevitável, isso vai nos dar crescimento se bem Exato. conduzidas, né, se bem conduzidas a gente vai ter crescimento como corpo. Tá legal. É isso aí, a gente conclui essa reflexão de Atos 15:35 a 40, que até é pouco falada, né, eu não lembro de uma pregação Pregação é difícil, né, falar da treta difícil na sobre isso, pregação não não. ajuda muito. Então a gente utiliza o espaço aqui que Deus nos deu, né, público, internet, cabeça na internet, cada um na sua casa, para expor nossa opinião, tentando agregar aí, né. Eu deixo aqui meu boa noite para o Marlon, que contribuiu mais uma vez aí.
para nossa discussão aí. É As isso aí. próximas virão. E boa noite para quem Obrigado pelo participou. obrigado pelo convite, né, e vamos ver se tem umas próximas aí, né, a gente cada vez aparecendo a oportunidade, uma ideia, a gente tá aí para É isso aí. colaborar e isso me alegra muito a gente poder estar conversando aqui. Eu até estava falando antes, né, eu vejo a internet como sendo, tendo um potencial gigante, né, de alcançar pessoas, todo mundo basicamente tem acesso e talvez nem todo mundo tenha um acesso de uma teologia saudável, de uma teologia que pensa, né, então poder estar aí pensando a respeito da Bíblia e refletindo coisas que talvez algumas igrejas tenham algum tipo de restrição é sempre importante, né, a gente tá lutando justamente pela unidade, né, em Exato. tentar trazer um evangelho, relevante para os nossos dias, né, não uma coisa descontextualizada, né, "Ah, eu li na Bíblia, mas isso não tem nada a ver com a minha vida", não, pelo contrário, tem a ver muito com a vida, né, a gente crê muito nisso. Isso mesmo. Valeu, galera. Um abraço para quem participou. Até a próxima. Valeu, Valeu. pessoal. Tchau.